poderosamente missão. Não é investido em mídia, não é investido em rádio e televisão, mas é investido em almas. Os gideões missionários da última hora, essa potência ali é. Aqui o departamento de missão de Joinville está crescendo cada vez mais, porque estamos investindo em missão. O Brasil, irmãos, não é mais o que nós conhecemos antigamente, aquele país que se ouvia todos os dias falar em corrupção, se ouvia todos os dias falar em dívida externa, em tantas outras coisas. Nós ouvimos hoje, quando lemos o jornal, ou ouvimos no rádio alguma coisa, não se ouve tanto falar em corrupção como se ouvia antigamente. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus adentrou a esse país, está mudando a história do nosso país, irmãos. Missionários estão indo por Amazonas, Nordeste, lá no interior da Bahia, fazendo a obra missionária. Muitos voluntários, deixam seus parentes, deixam suas famílias, para pregar o Evangelho. E o Evangelho do Senhor Jesus está mudando a história do nosso país. E não só isso. O Evangelho do Senhor Jesus está mudando a história da África, irmãos. Quantos missionários daqui já foram para lá? E agora nós estamos pagando missionários de lá. Obreiros de lá são levantados lá, são capacitados lá, são formados lá, e eles estão lá trabalhando juntamente com o seu povo, juntamente com a sua etnia, juntamente com a sua região. E eles estão ganhando almas para o Senhor Jesus. E a África está mudando, está sendo transformada. E uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo vídeos de culto lá na África, irmão, eu choro, aquilo bate no meu coração. E olha que eu sinto que eu não tenho chamada missionária. Porque quem tem chamada missionária é diferente, irmãos. Mas quando nós vemos aquelas cenas, aqueles vídeos cultos deles, irmão, eles entram dentro da casa do Senhor dançando. Pregador lá tem que ter bagagem. Pregador lá tem que estar debaixo da graça de Deus, porque os africanos, eles ouvem a pregação, eles querem 1 hora, querem 2 horas, querem 3 horas para levar. Você tem que ter palavra de Deus para entregar para eles, você tem que ter louvor no seu coração para ministrar a eles, porque eles estão ali, eles levantam a mão, eles se alegram, eles glorificam o nome do Senhor, eles estão descalços, irmão. Eles estão ali com uma roupa velha de vários anos usando basicamente a mesma roupa. Não tem comida para comer diariamente. Quando comem, não é aquele filé que você come, aquele pernil que você come, aquele peixinho maravilhoso que nós comemos aqui. Não é dessa forma. Não é aquele arroz, aquele macarrão, aquele tomate comprado fresquinho na verdureira, não. É comida de vários dias, de vários meses. É comida que é trazida de outros países, lançado ali no país dele, muitas vezes de avião. Aquilo cai no chão, se esparrama, eles se lançam ali sobre aquele pacote, cada um pega a sua porção, mas quando eles adentram a casa do Senhor, irmão, existe uma alegria na alma daquele povo, existe uma felicidade no coração deles. O pregador diz, nem precisa dizer para glorificar o Senhor, porque eles já estão dançando e estão saltando, glorificando o nome do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus está mudando a história da África, irmão. O Evangelho do Senhor Jesus está mudando totalmente a vida daqueles africanos. Missionários estão vindo de lá para cá. Missionários estão saindo da África para a Europa. Pregadores estão vindo dos gideões da África. Ouvimos um pregador africano pregando ali. Sabe por quê? O Evangelho do Senhor Jesus, através da obra missionária, chegou naquele país e tem mudado a vida daquelas pessoas. Quem é que banca isso? Sou eu e é você. Irmão Roberto deu 50 centavos. Meu Jesus, quem rejeita 50 centavos, 10 centavos na obra missionária, não entende nada de missão. 10 centavos aqui, 50 ali, R$1 ali, 20 lá, 50 reais lá. E presta atenção, quem banca a obra missionária realmente é o teu R$1, o teu R$2, o teu R$5. É isso que banca, porque R$5 aqui, outro ali. E quem mais contribui, geralmente é aquele que menos tem. Quem mais contribui, geralmente, é aqueles que menos têm. Dão de coração para a obra missionária e o Evangelho do Senhor Jesus está alcançando e mudando a história de pessoas. Amém? Louvado seja Deus. O texto que nós vimos aqui nessa noite, irmãos, é um texto maravilhoso. Um texto missionário poderoso, um texto evangelístico maravilhoso. E nós encontramos aqui a primeira missionária. Se você não sabia disso, fique sabendo. Nós temos aqui a primeira missionária humana. Ou a primeira missionária que teve, ou a primeira pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, mudou os seus conceitos, a sua vida, a sua história, e se transformou na primeira missionária. O Senhor Jesus havia sido tentado no deserto, havia ido para Canaã
Caná da Galileia ele foi para Cafarnaum, de Cafarnaum ele veio para Jerusalém, e sempre de alguns dias em Jerusalém, houve uma oposição contra a pessoa dele, ele foi obrigado a sair de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, ele tentou no coração de ir novamente para a Galileia, de voltar novamente para a região da Galileia. Só que quando ele tenta de voltar para a Galileia, irmãos, o texto aqui diz no capítulo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. E essa expressão aqui, irmãos, do texto que nós vemos, essa expressão que o autor colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que era-lhe necessário passar por Samaria, não está relacionado com o fato de Samaria estar na região no meio entre a Galileia e a Judéia. Não está relacionado com um obstáculo geográfico. Jesus tinha que passar por Samaria, porque se ele não passasse por Samaria, ele não chegaria na Galileia. Não é por causa disso que o autor quis escrever. Porque Samaria, ou melhor dizendo, samaritanos e judeus, irmãos, eles não se davam. Samaritanos e judeus não tinham amizade. Desde o ano 722 a.C., bem na era lá do profeta Isaías, houve uma desavença. Um rei assírio pegou o povo de Israel, levou cativo para a Síria e colocou naquela região de onde ele tirou o povo de Israel, povos da Babilônia, povos de outras regiões ali. Trouxe outras pessoas e colocou naquela região para habitar. Houve ali uma desavença, a natureza se levantou contra aquelas pessoas, o próprio Deus começou a castigar aquelas pessoas, fazendo com que a natureza se levantasse contra eles, e o rei teve que pegar um sacerdote judeu e enviar ele para que ele fosse lá e ensinasse aquele povo a servir e a adorar ao Deus daquela terra. Portanto, essa região da Samaria era uma mistura, era um populacho, como o pastor usou a expressão hoje, era uma misturança de pessoas de outras terras que conheceram a Deus, foram ensinados a conhecer o Deus de Israel, mas mesmo assim eles mantinham a sua crença, adoravam aos seus deuses, adoravam ali as suas divindades, e mesmo assim prestavam culto a Deus. Ficou ali amenizado, Deus teve misericórdia deles, manteve eles ali, mas eles não tinham compromisso real com o Senhor. Na época do Senhor Jesus, Samaria, irmãos, era um inimigo ferrenho dos judeus. Eles não se apegavam, eles não tinham amizade. Os judeus odiavam o povo de Samaria. Os judeus não amavam, não tinham nenhum carisma pelo povo de Samaria. Eles não gostavam dos samaritanos. De tal forma que o pessoal da Galileia, para ir para Jerusalém, eles não atravessavam Samaria. Eles tinham um trilho, eles tinham um caminho que eles fizeram para eles não terem que passar por Samaria. Havia ali um desvio, havia um outro caminho que eles fizeram para eles não chegarem em Samaria. E o Senhor Jesus, judeu como era, sabia disso. Jesus sabia que ele não podia passar por Samaria. Jesus sabia que não havia uma amizade entre eles, os judeus e os samaritanos. Porém, antes de ser judeu, Jesus era Deus. Antes de ser judeu, Jesus era o Salvador. Antes de ser judeu, Jesus amava os seres humanos. E antes de ser samaritano para Jesus, Jesus entendia que ali tinha uma alma que precisava ter um encontro com ele, que precisava ouvir as suas palavras, que ele precisava chegar lá e ter uma conversa muito íntima com essa